Certo, então vamos começar com uma didática aqui interessante. E essa é a nossa primeira questão aqui, para a gente ver se vocês realmente consolidaram a ideia da derivada como coeficiente igual da reta tangente. Oi, Letícia. Boa tarde. Boa tarde, professor. Aula passada, o senhor pediu para a gente calcular o A de T, lembra que você fez o V de T com a gente? Lembro. Lembro sim. A gente vai falar dessa aí. Só segura um pouquinho aqui, vamos falar dessa primeiro. Tá bom, Letícia? Show. Beleza, obrigado, Letícia, por lembrar. Você tá melhor aí do Covid? Ah, tô sim, tô melhor, obrigada. Que bom, que bom. Positivou também? Não entendi a pergunta. Você positivou também? Aham. E seus pais? Não, só eu. Especial, né? Caramba. Tomara que você fique melhor logo. Vamos fazer essa primeira questão aqui, por favor, juntos. Que ela diz a seguinte observação, né? Que para a função g, que está dada abaixo, né? A função g aqui, ó, essa reta aqui magenta, essa curva magenta, certo? Ele está pedindo para a gente arrumar os números em ordem crescente e explicar o raciocínio. Então, vamos falar aqui com a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Boa tarde. Como é que a gente poderia fazer essa questão, Sabrina? Meg, ajuda a gente, Meg. Como é que a gente poderia fazer essa questão? Tá aí, Joyce? Isso. Então, por derivada. Beleza. Joyce, tá aí, Joyce? Joyce não está com... Tudo bem, Joyce? Ajuda a gente. Como é que a gente poderia fazer essa questão para colocar essas derivadas aí em ordem crescente? Viu como é que a Joyce está escrevendo bem o nosso português, pessoal? Ela já colocou aqui, ó, sim, vírgula, tô. Praticamente uma carioca. Ana Luísa, pode ajudar a gente? Lembrando que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico em um dado ponto. Letícia. Felipe. Alguém pode ajudar? Eu traçaria a reta em cada ponto para ver mais ou menos a inclinação e ter uma ideia já. Vamos fazer então assim para ver se vai funcionar. 0, né? Não tem o que fazer aqui. Aqui está o 0. Ele não pede nem derivada, ele fala 0, então 0 é esse ponto. G' de menos 2, então seria aqui, ó. É tangente, né, pessoal? Só que eu não consigo fazer aqui direitinho. Vou tentar fazer melhor. Não tá legal ainda, né? Vou tentar melhor aqui. Esse aqui vai ser o... Talvez com a caneta. Vamos ver aqui com a caneta. Um pouquinho melhor. Então aí, ó. G' de menos 2. G' de 0. G' de 2.
G' no ponto 4. Sabendo que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, quem aí, então, vai ser o menor número, que a ordem crescente é do menor para o maior. Então, quem vai ser o menor número, gente? G' de 0. G' de 0, nós temos um valor negativo. Ok. Depois, gente. 0. 0. Depois. G' de 4. Vamos ver aqui, aqui eles estão parecidos, né? Acho que sim, G' no ponto 4. Depois, estão mais parecidos ainda. Acredito que seja G' de 2. E por fim, né, G' de menos 2. O que tu acha, Lucas? Tá bom assim ou você acha que o G' de menos 2 é maior do que o G' de 4? Não. Você acha que o G' de 2 é maior do que o G' de menos 2? Eu acho que assim tá bom. Aqui me parece que tá mais íngreme do que aqui. Então, esse cara aqui do menos 2 é o maior de todos. Parece para você também? Acho que é assim também. Acho que também tá certo. Parece razoável para mim. Ana Carolina Bavier, o que você achou aí da nossa resolução? Achou boa, didática, ruim, difícil? Não, professor, achei muito difícil. Então, aqui, olha só, Ana, o que a gente está fazendo? Lembrando que, como eu disse, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, que é o quê? O nosso m, né? Lembra do m? Então, m é um número. No ponto menos 2, olha só, o m é negativo. Opa, aqui, ó. No ponto 0, desculpa, G' de 0, o m é negativo. Aqui o m é menor do que 0. Olha aqui como é que está a minha reta, ó. Está inclinada desse jeito. Depois, ó, se eu tenho um número negativo, pensa aí, menos 4, menos 10. Depois, né, em ordem crescente, vem o meu zero. M igual a zero é como se a reta fosse assim, ó, paralela. Né? E depois, agora vamos aos positivos. Aos positivos nós temos o G' de 4, 1.4, que está assim. Ela é um pouquinho, tá vendo? Ele era assim, depois ficou assim, e agora ele está assim, ó. Então aqui é um m maior que zero. Quando ele chega no menos 2, ele está bem vertical. Então aqui também m é maior do que zero. Quando ele chega no 2, ele está vertical também, mas um pouquinho inclinado. M maior que zero. Então, o que a gente está fazendo aqui, Ana, na verdade, é analisar quão íngreme, né, está inclinada a nossa reta tangente. Quando ela está bem íngreme, que é aqui no ponto menos 2, ele tem o maior M. Aí depois, olha, G menos 2, depois a gente vem para esse ponto daqui. Ela também está íngreme, mas não tanto. Né? Depois nós temos o no ponto 4, que já está quase paralela ao eixo X. Depois nós temos o zero, que seria a reta paralela. Depois nós temos a reta negativa aqui, ó, m menor que zero. Entendeu melhor agora, Ana? Entendi agora, obrigada. Beleza, que bom, que bom. Show de bola. Sabrina, ficou melhor para entender agora? Beleza, Sabrina, que bom. A Ana já meteu o pé, ó. A Ana ficou bolada. Saiu da reunião. Voltou da reunião. A Ana está indecisa, não sabe se vai, não sabe se fica. Ai, professor, minha internet, desculpa. Tá vendo aí, pessoal? A internet dela é 420 MB aí da SumiCity. R$400 de mensalidade. Tá falando que a internet tá instável. Hoje a internet acabou no meio da prova, então assim, se a minha internet acabar no meio da prova... Tá vendo aí?
Pacote de 10 GB de internet. Paga aí internet para os vizinhos completos. Isso aí tá falando que a internet tá estável. Vamos lá, gente. A gente então falou sobre a derivada como a reta tangente. Então, aqui, de novo, você só precisa olhar aqui para cada ponto onde é que a reta está mais inclinada, mais íngreme. A gente tem uma pergunta no chat aqui da Joyce. A Joyce falou que não entendeu porque G' de menos 2 está maior do que o G' no ponto 4. Vamos ver aqui, então. Confunde mesmo, Joyce? Não tem problema em perguntar, não, porque realmente é confuso um pouco. G' do ponto menos 2, vamos fazer aqui, ó. Ele está aqui. Rapaz, eu não consigo fazer a reta. Esse mouse aqui. Tem que pegar lá o mouse gamer do Felipe. Tá, aqui temos então o G' no menos 2 e temos o G' no ponto 4. Repara só aqui, Joyce, por favor. Quem parece que está mais inclinado, né? Esse daqui, né? Então, o M respectivo, né, ao G' de menos 2, ele vai ser maior do que o M que você tem referente ao G' no ponto 4. É só você ver, né, como a derivada é o coeficiente igual da reta tangente, quanto mais inclinado, maior a derivada. E aqui parece que ele está bem mais inclinado. Ó. A variação daqui, né, ela sobe bem mais rapidamente do que nesse ponto daqui. Entendeu, Joyce? Beleza, beleza. Tranquilo, então. De nada, beleza. Falamos sobre as derivadas, falamos sobre as nossas velocidades, e aí chegamos aqui na parte da Letícia, que, se eu não me engano, está aqui. Fala pra gente, Letícia, pode compartilhar sua tela aí, por favor, para mostrar a resolução. Eu vi no caderno. Compartilha aí pra gente, por favor, Letícia. Eu vou escrevendo aqui. Como era enunciado. Vou te mandar aqui no chat qual que era o S de T. Manda aí, por favor. Acho que não era esse não, 4.9, era outro? Não, era S de T é igual a T ao quadrado menos 2T mais 1. Mais um. S de T. Beleza. Aí eu pedi para calcular o quê? O V, né? Você calculou o V de T com a gente na aula e pediu para calcular depois o A de T. Quanto deu V de T? Fala para a gente escrever aqui. Deu 2T mais H menos 2. Lembra que o H tende a 0, né? Então deu só 2T menos 2, né? Não foi isso? Isso. 2T menos 2. Beleza. Agora, pessoal, a Letícia então vai apresentar como é que ela encontrou a aceleração. Vai lá, Letícia. Tem a palavra aí para explicar para a nossa turma. Fala aí que eu vou escrevendo aqui para você. Que isso, professor? Tá falando sério? Sério, pô. Seríssimo. Vai lá. Eu não tirei o H, não. Eu fiz com um H mesmo. Aí eu botei F, entre parênteses, T mais H, fecha parênteses, menos F de Calma T. aí, vai devagar, porque é meio complicado aqui. F de T mais H, menos F de T sobre H. Só isso? Aqui não tem um limite, não? Tem. E aí bota H tendendo a quanto? Show. E aí o que eu faço agora? Aí você pega e bota esse T mais H, vai ficar no lugar do T ali em cima. Aí vai ser T mais H ao quadrado menos. Isso aí, professor. Faz aí, tô ficando nervosa. Ué, calma aí. Não, mas eu coloco esse lá em cima, mas se eu colocar lá em cima, eu não tenho que colocar nessa daqui, não? Nessa daqui, ó.
É isso mesmo, essa daí mesmo. Então, aí eu faço o quê? 2 vezes... Ih, gente, ela caiu. Professor, foi você, professor. Como é que eu faço aqui? Eu vou botar 2 vezes... Ah, tá, a Ana vai ajudar. Ajuda a gente, Ana. Como é que a gente faz esse F de T mais H? Professor, eu não sei. Aqui a Letícia tá terminando o almoço lá dela, o camarão moranga. A Maria sabe, a Maria sabe. Maria Eduarda. Maria Eduarda, como é que a gente então pode fazer esse F de T mais H? Tem outra Maria, tem a Maria Clara Velasco. Maria Clara Velasco também pode ajudar, né? Então, ó, como a Letícia está falando, a gente pega esse T mais H e calcula aqui no F. Então fica 2T. Só que o T vira T mais H. Né? A nossa variável independente é o T. Menos 2. Menos F de T. Então eu vou repetir lá. 2T mais 2. E aí eu vou dividir todo mundo por H. Isso aqui vai dar 2T mais 2H menos, aqui eu já vou cortar, né? Menos 2T. Menos 2T também posso cortar e posso dividir por H. Vou cortar. Isso aqui vai dar 2. Então, bateu aí com o teu caderno, Letícia? A de T deu 2? Deu, exatamente. Isso mesmo. 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado, né? Não esqueçam da unidade. Então, se eu tenho um veículo que se movimenta nessa posição com relação ao tempo, e ele tem essa velocidade com relação ao tempo, a sua aceleração, consequentemente, ela é constante. Ele descreve, né, um movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração é constante e não há variação de velocidade. Ele está sempre acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Independente do tempo. Já a velocidade, reparem, a velocidade ela depende do tempo, depende de t. Então, para o instante zero, ele está a menos 2 metros por segundo, ele está freando. No instante 4 segundos, ele está a 8 menos 2, ele está a 6 metros por segundo, ele está aumentando a sua velocidade. Tá? Então, importante que a Letícia ela raciocinou bem, ela colocou aqui, né, um F de T mais H. Por que a gente colocou um F de T mais H? Porque eu quero uma aceleração com relação ao tempo. Se eu, por exemplo, pensasse numa aceleração no instante de 10 segundos, eu falaria F de 10 mais H. Né? Lembra que o T ele estava no lugar do nosso A. Antes, isso é justamente o link da nossa aula de hoje. Antes, a gente fazia, né, o F de A mais H, que está aqui apresentado para vocês, porque eu queria um número. MPQ, ele me dava um número, né? Era um número L, que era o valor desse limite. E aí eu tinha aqui, ó, o M dessa nossa equação, né, dessa nossa reta daqui. Hoje, a gente vai ver como se fosse, na verdade, um conjunto de números, né? Esse A, como a Letícia corretamente fez, vai virar, aqui no caso, um T, né? Mas para a gente também vai virar um X. Ou seja, a gente vai calcular a derivada não só nesse ponto A aqui. A gente vai calcular nesse ponto, nesse, em todos os pontos da função original. E aí a gente vai ter a derivada de todos os pontos dessa função original como uma outra função. Essa outra função, ela vai representar todos os pontos dessa derivada daqui. Tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui antes. Esse vai ser a nossa abordagem. Substituir nada mais, nada menos do que o A pelo X. E aqui não vai virar F' de A, vai virar um F' de X. Então, reparem, né? A Letícia já praticamente adiantou aí o que a gente vai aprender na aula de hoje. Quem tiver dúvida pode consultá-la, porque foi muito importante aí, justamente chegamos na parte de derivada como uma função. Então é muito importante, antes de eu começar, que vocês entendam, e por isso eu estou repetindo várias vezes. Antes, pessoal, nós tínhamos A mais H. Então eu derivava a função, uma função qualquer lá, e aí eu queria nesse ponto aqui, A. Ele, quando eu fazia derivada, me dava um M, né? Agora esse A vira um X. Podem olhar com calma aí, ó. A função é exatamente a mesma. Eu só troquei o A pelo X. O A pelo X. O A
pelo x. Então, aqui, a derivada dava um número, um L. Aqui, a derivada vai me dar uma função. Ou seja, eu vou ter nessa função nova o conjunto de todos os números referente, tá certo? A nossa função. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu uso GeoGebra. Eu vou tentar fazer aqui com um garrancho mesmo. Se ficar muito feio, a gente usa o GeoGebra para ficar melhor. A Letícia até tá falando pra caramba aqui no chat. Ó, o que ela falou aqui? Ela escreveu 2t mais h menos 2 mais 2t sobre h. Ah, tá. Ela escreveu a resposta. Professor, em A de T, ela tá falando aí, pessoal. Em A de T, o A de T é dependente do valor de V de T. Tá. Isso. Então, posso entender que é uma função composta ou estou confundindo tudo? Vou ficar no chat porque aqui em casa está muito barulho. Beleza. Tudo bem, Letícia, não tem problema. Então, não é uma função composta. Função composta estaria errado essa definição. Na verdade, a gente fala, né, que é justamente esse nome aqui. Quando vocês leem derivada, vocês também têm que pensar no termo português, né? Derivada é porque ele provém, né, de algum termo. Ele é oriundo, né? Ele deriva de algum termo. A gente sabe que, no caso dela, a deriva também significa estar à deriva lá dos mares, mas no nosso caso aqui é no sentido de ter uma origem, tá? Não significa a deriva de estar perdido. A derivada, então, é no intuito de estar originado, né? Vir de, provir de algum lugar. Então, olha só, quando a gente fala que V de T quando a gente fala que V de T é ds dt, a gente está falando, como você falou corretamente, que a velocidade depende do espaço. E quando a gente fala que A de T é dv de t dt, a gente fala corretamente, como você disse, que a aceleração depende da velocidade. Mas não significa que elas são compostas, não, tá? A gente fala, Letícia, o termo correto é que a aceleração, ela provém, né, ela depende da velocidade. Deixa eu só tossir aqui, pessoal. Beber uma água. Desculpa. A gente fala o seguinte, a aceleração depende da velocidade, correto. Mas ela é composta? Não. A aceleração ela depende da velocidade porque ela é derivada da velocidade. Ela é oriunda a partir da velocidade, tá? Ela vem lá da velocidade. Só que como a velocidade depende também da posição, a gente pode falar que a aceleração ela também é oriunda, né? Ela é derivada da posição. Só que no nosso caso, reparem, V de t é isso aqui tudo. Então, quando eu escrevo aqui dentro, fica um d com relação ao tempo. De quem? V de t. V de t é um ds de t dt. Então, a gente pode falar que a aceleração, além de depender da velocidade, porque ela deriva da velocidade, ela é oriunda da velocidade, a aceleração também ela é oriunda da posição. Ela deriva também da posição, que ela, na verdade, deriva na segunda vez, né? Ela é derivada segunda. d2, s de t, dt2. Tá? Então, a aceleração ela depende tanto da velocidade quanto do espaço. Ela é derivada primeira da velocidade e derivada segunda da posição. Ficou mais claro agora? Sim, isso aí. Não é função composta, tá? Função composta também são funções que dependem uma das outras, mas é diferente do nosso termo de derivada. Tem um meme lá, né, que o pessoal escreve bastante. Pô, não vou me lembrar agora, deixa eu ver como é que era. Acho que tinha um queijo, né? Ah, pessoal, não me lembro do meme. Era um queijo. Acho que tinha uma vaca. Não vou me lembrar. Eu vou procurar depois e trago a imagem porque eu não me lembro. Não lembro se era a vaca, o cookie e o queijo. Não me lembro. Depois eu trago para vocês verem um desenho relacionado a essa aplicação da derivada. Então vamos, como eu estava falando aqui, entender um pouquinho sobre essa derivada como uma função. Antes era o que eu tinha? Eu tinha aqui um eixo cartesiano, um x
e um y. E aí eu vou pegar uma função tranquila aqui para a gente fazer. Tranquilo. X ao quadrado tranquilo. Tá? X ao quadrado. Duas raízes iguais no ponto 0, 0. Aí eu falei para vocês, eu quero saber qual é a equação da reta tangente no ponto 1, 1. Então, eu tinha aqui esse ponto, eu tinha esse ponto, 1. Aí a equação da reta tangente, eu fazia aqui, ó, uma reta tangente aqui, uma reta tangente aqui. Aí o professor falou, faz lá, aluno, ó, limite de f de A mais H menos f de A sobre H, quando H tende a 0. F de A mais H é o que, aluno? É A mais H ao quadrado. A mais H ao quadrado menos f de A ao quadrado. Tá bom? Então, quanto é que deu? Sobre H, pessoal. Isso aqui vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado vai dar 0, mais 2AH mais H ao quadrado sobre H. Cortou, deu 2A mais H. Só que qual é o ponto que eu quero? É o ponto 1. Ó. Lembra que o X é sempre esse cara daqui. Esse também é o nosso A. Então, deu 2 mais H. Só que o H tende a 0. Então, quanto deu a nossa resposta? Deu 2. Portanto, qual é o coeficiente angular dessa reta tangente no ponto 1, 1? M igual a 2. Isso vocês entenderam? Beleza. Aí agora é o seguinte, olha como é que vai mudar a nossa situação. Eu quero não somente para o ponto 1, 1, pessoal. Eu quero para o ponto 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49. E aí como é que eu vou fazer? Bem simples. O A não representava um ponto, eu não quero para todos os pontos, então eu vou trocar o A pelo X. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Vou fazer da seguinte forma. Vou escrever aqui. Então, limite, mesma coisa, só que o A vai virar X. F de X mais H menos F de X sobre H, quando H tende a 0. O que eu faço aqui? X mais H ao quadrado, que eu peguei aqui e joguei lá dentro, tá bom? Menos f de x, então é o próprio x ao quadrado, sobre h quando h tende a 0. X ao quadrado vai cortar com x ao quadrado, aqui vai ficar 2hx mais h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h. Até aqui, vocês entenderam? Ou está muito rápido, pessoal? Entendi. Entendeu? Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Vou voltar aqui, foi rápido. Foi mal, vamos fazer devagar. Eu falei, o f de A vocês entenderam, né? Que era f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a 0. Aí eu falei que aquilo te dava um número, que eu falei aqui que no caso nosso foi o 2, né? Era o nosso m igual a 2. Agora eu não quero mais que essa derivada seja um número, tá bom? Eu quero encontrar, na verdade, todos os m's para essa função x ao quadrado. É como se eu estivesse calculando aqui também, ó, um m aqui, o m aqui, em todos esses pontos, ó, desde esse ponto até aqui, eu vou calculando o m, ó, em todos esses detalhes aqui. Então, repare, vai ser um conjunto de m's, né? Para cada ponto x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, eu vou ter um m associado. Como é que eu faço para calcular para todos os m's? Eu vou trocar o meu A, cadê aqui meu mouse, pelo meu x. O meu A pelo meu x. O meu A pelo meu x. Beleza. O que a gente vai fazer? F de x mais h. F de x mais h fica então como x mais h ao quadrado. Menos, tá bom, pessoal? Porque eu peguei o x mais h, é como se fosse f de x igual a x ao quadrado,
Eu quero saber f de 9. Você não bota o 9 lá dentro? 9 ao quadrado. Agora eu vou colocar o que lá dentro? Um x mais h. Então, não era 9 ao quadrado? É x mais h ao quadrado. Menos o próprio f de x, que é o x ao quadrado, dividido por h. X ao quadrado, com produto notável, vai ficar ó, x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Tá bom? A gente corta esses caras daqui. E aí, ó, posso simplificar esse com esse. Os h's. O que sobrou, meus amigos? 2x mais h. O h tende a zero, então sobrou 2x. 2x. Olha a diferença. Antes tinha dado 2. 2 é o quê? É um número. E agora deu o quê? Deu 2x. 2x, pessoal, é uma função. Então, vocês vão ver uma coisa bem interessante, que agora eu achei, na verdade, todos os coeficientes angulares das retas tangentes a x ao quadrado. Olha que legal. 2x, né? No ponto 1, 1, que era o ponto que eu queria inicialmente, quanto vai dar? Faz x igual a 1 para você ver. X igual a 1 vai dar 2 vezes 1 vai dar 2. Tá vendo que o m deu 2 lá? Ó? No ponto 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Se você fizer a reta tangente no ponto 0, ó, m igual a 0, porque ela está paralela ao eixo x. Se você fizer no ponto aqui, no ponto simétrico aqui, no ponto menos 1, vai ter que dar o simétrico menos 2. Vamos ver se vai dar? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, também bateu. Então, aqui, esse 2x, na verdade, está representando a função com todos os pontos referentes às derivadas da função x ao quadrado. Tá aqui, ó, m igual a menos 2. E o mais interessante é que a gente pode desenhar esses gráficos sobrepostos. Vou tentar fazer aqui. Apagar esse cara. Apagar esse cara daqui. Apaguei demais, né? Para variar. Vamos ver aqui então. Gente, como é que a gente desenha a reta y igual a 2x? Ela vai passar pela origem, com certeza, tá bom? Quando x for 1, vai dar 2. Então, aqui ela vai fazer mais ou menos assim, ó. Não sei porque isso aqui ficou ilustrado. Quando x for 1, y vai ter que dar 2. Então, a reta vai passar por aqui. Olha que interessante, pessoal. Essa é a parte interessante de você ter a derivada como uma função. Peço, por favor, deixa eu fazer de outra cor, né? Vermelho, vou fazer aqui roxo. Então, aqui temos a derivada, g' de x, e aqui em vermelho, que deu 2x, aqui em vermelho nós temos g de x. X ao quadrado é g de x. Olha que interessante. Primeiro, olhem só para o vermelho, tá? A função g de x. Olhem para a função g de x de menos infinito até zero. Estão olhando para ela? Vocês têm que olhar para cá. Ó. Só de menos infinito até zero. A derivada em todos esses pontos, pessoal, é positiva ou negativa? É positivo. Positiva, positiva? Positiva ou negativa? Faz uma reta tangente lá, Ana. Pessoal, Não sei, Ana vai... eu achei que fosse positiva. A Ana vai compartilhar a tela para mostrar para a gente a reta. Aqui, ó, Ana, dá uma olhadinha. Pega um ponto qualquer aqui. Faz uma reta tangente. Parece positivo o coeficiente angular? Lembra, Ana, que, olha, as retas... Não, aí não. Mas, tipo, do outro lado é. Isso, do outro lado é.
Mas eu estava falando para olhar para o lado esquerdo primeiro. Ah, tá. Ó. Perdi essa parte. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, olhando para o lado do negativo, Ana, de menos infinito até zero, ó. Vocês conseguem ver esse laser aqui? Sim. Então, do menos infinito até zero, todas as retas tangentes aqui, a x ao quadrado, elas têm um coeficiente angular negativo. Então, as derivadas são negativas. A Letícia falou, presta atenção, Ana, é m menor que zero. Aí, a Letícia te dando bronca aí, Ana, ó. Aí, olha só. Não, é que eu ouvi que era tipo do lado esquerdo, só isso. Todas as derivadas, elas são negativas. Então, reparem agora para o nosso gráfico da derivada. Olha aqui. Todas as derivadas são negativas. Como é que a gente sabe? Todos os y dessa parte, pessoal, são negativos. Aqui, ó. Aqui eu tenho ponto negativo. Aqui eu tenho ponto negativo. Caraca, o fone está saindo do meu ouvido. Aqui a gente tem uma parte negativa. Aqui a gente tem uma parte negativa. Aqui tem uma parte negativa. Então, o interessante é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, um ponto aqui qualquer, ó. Vamos pegar aqui um ponto qualquer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, y vale 2. X vale menos 2. Se eu quiser saber qual é o coeficiente angular da reta tangente de x ao quadrado no ponto menos 2, olha aqui, ó. Eu já tenho. Vai valer quanto, pessoal? Vai valer menos 4. Tá vendo? Agora, Ana, novamente, e Ana Luísa, observem a parte de x ao quadrado de 0 até infinito. A derivada está sempre positiva, né? E onde é que está o nosso 2x, né? Onde é que está o nosso g' de x? Realmente está para cima. Então, qualquer ponto que a gente faça aqui vai me dar uma derivada positiva. Vamos pegar aqui esse ponto, ó, x igual a 1. X igual a 1, pessoal. X igual a 1, eu tenho y igual a 1. Beleza. Quanto é que vale aqui a nossa derivada nesse ponto daqui? Vale 2. Olha lá, eu subo, ó. Aqui está o 2. E é positivo. E no zero? Quanto é que vale o g' de zero? Vale 0, porque ela passa pela origem. Tá vendo? Entenderam? Entendeu, Milene? Então, se a gente fosse desenhar um gráfico, a gente teria que tirar essa outra parte aqui, já que a função nunca vai dar negativo? Ou não? Não, a gente não tira a parte, não. A gente só constata que ela vai ter tanto uma derivada positiva quanto uma derivada negativa. Vamos fazer um outro exemplo aqui para tentar melhorar. Mas eu quero que vocês participem, para vocês raciocinarem comigo também juntos, por favor. Peguem um lápis aí, levantem um pouco aí e me ajudem também. Pessoal, vou pegar uma outra função também tranquila. X e Y. Vou pegar essa daqui, ó. Que função que é essa aqui, gente? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Obrigado. Vamos lá. Calculem, por favor, para mim, quanto dá o g' de x. Façam aí no papel, por favor. Quanto dá o g' de x? Faz lá. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Só que agora o nosso f de x é menos x ao quadrado.
A Luísa Carneiro vai mostrar o caderno dela para a gente, para quem não entender agora, vai facilitar as nossas contas. Eu não, professor. Vai, pô, vai sim, tá compartilhando aí já, vai mostrar a tela do iPad. Nem iPad tenho. Tá dando quanto, pessoal? Ah lá, ó, a Letícia falou que ia escrever no chat, mas não tá escrevendo. É assim. Menos 2x? Show, Milene, muito bom. Menos 2x. Excelente. Milene fez lá e achou menos 2x. Vamos fazer essa reta então, menos 2x. Menos 2x passa pelo zero? Passa. Tá bom? Passa também pelo ponto x igual a 1. Aqui tem o y igual a 1, né? X igual a 1, y igual a menos 2. Menos 1 aqui. Passa por aqui também. Vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim. Certo? Vamos lá, então preste atenção de novo agora aqui, Ana. Preste atenção novamente. Olha para o x ao quadrado negativo de menos infinito até zero. As derivadas aqui são positivas ou negativas, Ana? Aí é positivo. Show, positivo. Então, eu consigo ver que são positivos porque eu olho também para a nossa derivada aqui da função. Todos os pontos daqui para cá, no menos 2x, são positivos. Né? Eles estão acima do eixo. Então, se eu pedir, por exemplo, calcula a derivada nesse ponto daqui, ó, no menos 2. Olha, menos 2 a derivada dá um número positivo, vai dar 4. No ponto 0 vai dar 0. A derivada está paralela. No ponto 1, quero saber a derivada nesse ponto. Olha, no ponto 1 eu prolongo, vai dar menos 2. Então, reparem que de 0 até mais infinito, né, a nossa derivada ela é negativa. E de menos infinito até 0, a nossa derivada é positiva. Tá? E a gente transforma aquele menos 2, né, ou 2, que era o coeficiente angular, num ponto, em todos os outros pontos. Os outros pontos são esses pontos dessa reta daqui. Tá? Vamos fazer com o mais difícil, o mais complicado aqui. Y e x. Que função que é essa aí, pessoal? Seno? Muito bom, Ana. Muito bom. Travou meu computador. Peraí. Voltou. Seno. Muito bom, Ana. Y igual ao seno. Aí a gente vai fazer com calma, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Vamos pegar esse ponto aqui, ó, para ajudar vocês. I sobre 2. Quanto é que vale esse valor aqui, pessoal? Me ajudem. Quanto é que vale esse y aqui, o ponto máximo? 1. Beleza. Aqui passa também por aqui. Também passa por aqui. Aqui é o nosso 3π sobre 2. Aqui é o nosso menos 1. Aqui é o nosso 2π. Aqui é o nosso 0. Vamos fazer com calma, hein? Sem estresse. Se eu fizer a derivada nesse ponto aqui, ó, vou fazer uma derivada nesse ponto. Quanto deu a derivada? Qual é o coeficiente angular dessa reta tangente? 0. Show. Então, m igual a 0. Se eu fizer nesse ponto, também, né? 0. Show de bola. Se eu fizer nesse ponto daqui, pessoal,
Vocês concordam comigo? Prestem atenção, por favor, que nesse ponto, né, comparando somente, ó, comparando daqui até aqui, vocês concordam comigo que esse ponto é o ponto onde a derivada também vai ser a máxima? No π sobre 2, a derivada era mínima, dava ali m igual a zero. Derivei igual a zero, né? Eu tenho coeficiente igual a zero. Nesse ponto, vocês concordam que é um ponto onde a derivada é a máxima? Porque, olha só, vou pegar esse ponto aqui, a minha derivada vai dar essa inclinação. Se eu pegar qualquer pontinho aqui mais à direita, a derivada já está mais inclinada, até que chegando ali, ela vai ficar mais inclinada ainda, até chegar no zero. Então, vocês concordam comigo que ali é o ponto de máxima derivada? Nossa, apaguei o gráfico. Caramba. Beleza. Concordam comigo? Se esse ponto aqui é o ponto de máxima derivada, tá certo? Aqui vai ser o ponto de menor derivada, né? Ela vai ser negativa, concorda? Positiva, negativa, iguais em módulo. Então, vamos tentar pensar um pouquinho como é que seria essa nossa derivada aqui. Vou tentar fazer em roxo, tá? Cara, se nesse ponto a derivada é máxima e o seno varia entre menos 1 e 1, então a minha outra função ela vai partir daqui. Beleza. Se nesse ponto a minha derivada é zero, então ela vai ter que encostar aqui, ó. Se nesse ponto aqui ela é a menor possível, né? Ela é a mínima em módulo, então ela vai ter que vir para cá. Se nesse ponto ela é zero, então vai ter que passar por aqui. Se nesse ponto daqui, olha, ela vai ser a máxima, então ela vai ter que subir para cá. Ana, que gráfico que é esse aqui, em roxo? É cosseno. Muito bom. Y' é o cosseno. Então, aí, para vocês deixarem anotado, a derivada do seno, pessoal, é o cosseno. Tá? Para que não errem isso em prova, vocês vão sempre fazer um círculo trigonométrico. Tá? Vai escrever aqui, ó, seno, cosseno, menos seno e menos cosseno. Quando te pedirem para derivar a função, vamos botar aqui seno de x, cosseno de x, menos seno de x, menos cosseno de x. Quando te pedirem para derivar a função, você vai sempre caminhar no sentido horário. Então, derivada do seno vai ser o cosseno. Derivada do cosseno vai ser menos seno. Derivada do menos seno vai ser o menos cosseno. Derivada do menos cosseno vai ser o seno. Lá na frente, quando aprendermos a integral vai ser no sentido anti-horário. Quando eu te mandar integrar o seno, vai dar o menos cosseno. Quando mandar integrar o menos cosseno, vai dar o menos seno. Quando integramos o menos seno, teremos o cosseno. Quando integrarmos o cosseno, teremos o seno. Tá? Então, as integrais são no sentido anti-horário e as derivadas são no sentido horário, como a gente acabou de mostrar aqui por esse gráfico. Tá bom? Em outras palavras, a função seno, aqui em vermelho, ela está atrasada da sua derivada de um fator de π sobre 2. Olha aqui, ó. Então, o seno, ele está atrasado π sobre 2 radianos da sua derivada, que é a função cosseno. Ou então, né, o cosseno, que é a derivada do seno, está adiantado π sobre 2 radianos da sua função seno de x. Tá certo? Então, como vocês estão vendo, a derivada, quando eu coloco o x, aqui, olha para o nosso gráfico. Quando eu coloco o x no lugar do a, troco o a pelo x, temos uma nova função. É como se, quando eu fazia a, eu só pegava esse ponto. A igual a π sobre 2, a igual a 3π sobre 2, eu só pegava esse ponto. Quando eu boto o x, eu pego todos os pontos, aí vira uma nova função.
Certinho? Então, o desafio para vocês, na nossa última aula, só a Letícia que fez, deixar de novo, então, para ela fazer. A função, Letícia, é essa aqui. Tangente de x. Aí, Letícia, eu peço que vocês façam y'. Como é que vocês vão fazer, pessoal? Vamos fazer, ó, limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Quando h tende a zero. Como é que vai fazer isso? Tangente de x mais h menos tangente de x sobre h, quando h tende a zero. Aí vocês vão procurar lá na nossa primeira aula, nas nossas primeiras aulas, tangente da soma, né? Seno de a mais b dá seno a cosseno b menos seno b cosseno a. Cosseno de a mais b dá cosseno a cosseno b menos seno a seno b. Tangente de a mais b dá quanto, pessoal? Então procurem aí e tentem resolver essa nossa questão, tá? Aí na aula que vem vocês vão me falar quanto que deu isso aqui. Combinado? Como eu já falei, né? Vamos voltar para os nossos slides. Essa aqui basicamente é a nossa aula de hoje. Vamos mostrar o que está escrito, né? Anteriormente nós consideramos a derivada de uma função em um número fixo, portanto f' de a também era um número fixo, um número real. Agora mudamos o nosso ponto de vista e deixamos o número a variar. Se trocarmos o a por uma variável x, obtemos f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Alguns livros, tá? Os livros russos aí, o Apostol, o Leitod, o Guidorizi, eles escrevem assim, eles gostam de ser diferentes, então botam assim, ó. Eles escrevem limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x quando delta x tende a zero, tá? Só mudou o quê? O h ele chamou de delta x. É a mesma palhaçada, só que o h ele chamou de delta x, tá? Não tem nenhum mistério não. Se encontrarem no livro, para não assustar. Então, dado qualquer número x, para o qual esse limite o x, né, para um número f' de x. Assim, podemos considerar f' como uma nova função. A derivada de uma função gera uma nova função, chamada de derivada de f e definida pela equação 2. Sabemos que o valor de f' em x, ó, f' de x, pode ser interpretado geometricamente como a inclinação ou o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto de f, né? Que ponto que é? X, f de x. A função f' é denominada derivada de f, pois foi derivada, ela foi originada, né? Ela veio a partir de f, ela é derivada a partir de f, pela operação limite na equação 2. Por isso que eu falo, né? A derivada é um caso especial de limite. O domínio de f', qual é o domínio de f'? É o conjunto x, tal que o f' de x existe, né? O domínio é onde a função existe. E pode ser menor que o domínio de f. Então, isso aqui é uma observação interessante. O domínio da função original e da f', não necessariamente elas são iguais, tá? O f' pode ser menor do que o domínio de f. Nunca maior, mas pode ser menor. Uma outra observação aqui no nosso slide, tá? Antes da gente fazer esse exemplo 1 aqui. Se eu tenho essa função aqui, galera, y igual a 2, tá? Quanto é que vale o meu y'? Alguém pode me ajudar? Qual é o coeficiente angular da reta tangente para essa função? Qual foi a pergunta, professor? Eu falei que eu tenho um gráfico que é y igual a 2, que é essa constante aí. Aí eu pedi para que vocês calculassem o y', né? Qual é o y'? Qual é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto? 0.
Show de bola. Por que que vale 0, né? Cara, eu já tenho um gráfico que ele é paralelo. Todos os pontos que eu faço aqui, as retas tangentes vão ser paralelas. Então, m igual a 0. Eu não preciso nem dar o ponto. M igual a 0 aqui, M igual a 0 aqui, quando x igual a 1, quando x igual a 2, M igual a 0 quando x igual a menos 1. Tá? Como é que eu provo isso pelo nosso limite? Olha, limite de f de x mais h menos f de x sobre h tendendo a 0. Quanto dá f de x mais h, pessoal? Para um y igual a 2. Quanto é que dá? Aí, ó. A Ana Luísa falou. Ah, não. A Ana Luísa estava respondendo a outra pergunta. Obrigado, Ana. Sim, sim. A derivada dava 0. Se eu tenho f de x igual a 2, pessoal, quanto vale f de x mais h? Show de bola, Marci. 2. Quanto vale f de x? 2. E h vale h. Né? Quanto dá? 2 menos 2 dá 0, pessoal. Então, olha aí, ó, nosso m dá 0. Certinho? Então, para as nossas funções constantes, anotem aí, a derivada de qualquer função constante dá 0. Derivada de 3 dá 0. Derivada de 40 dá 0. 50 milhões dá 0. 32,4 também dá 0. Pi também vai dar 0. Derivada de 49, 0. Derivada de raiz de 121, 0. Tá bom? Derivada de qualquer número real, que é uma constante, dá 0, porque essa função propriamente está paralela ao eixo x. Beleza. Vamos para o nosso exemplo, então, número 1 da derivada como uma função. Tá? Temos um gráfico aí, f de x igual a y, e vamos utilizar para esboçar o gráfico de f'. Vamos lá. Vou pegar esse ponto aqui. A derivada nesse ponto, eu sei que dá 0. Todo mundo antes desse ponto tem derivada negativa. Vou fazer aqui, ó. Todo mundo, até esse ponto daqui, da esquerda para a direita, a derivada ela é negativa. Quando chega naquele ponto, ela é 0. Então, ó, é alguma doideira assim. Quando chega nesse ponto, também ela é 0, m igual a 0. Só que daqui para cá, a derivada ela é positiva. Então, vamos supor que ela faça algo assim. Ó. Então, daqui para cá ela é positiva. Vamos supor que ela suba. Aqui deu 0, daqui para cá ela é positiva. E aqui vai ter que dar o 0. Beleza, deu 0. Daqui até aqui, pessoal, é negativo. Então, ó, negativo. Nesse ponto aqui vai ter que dar 0. Negativo. Daqui para cá ele é positivo. Então é alguma coisa assim. Vamos ver? Ó, 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 ó. Tá vendo? Tá vendo? Ficou legal, né? Ficou parecido. Vamos ver, vamos fazer junto, pessoal. Primeiro eu pego os pontos que tem 0. M igual a 0, M igual a 0, M igual a 0, M igual a 0. E aí depois eu vou analisar os intervalos. À esquerda do ponto A, todo mundo tem um coeficiente angular negativo. À esquerda do ponto A, todos os y serão negativos. Do ponto A até o ponto B, todas as derivadas são positivas. E no ponto B ela é 0. Então, todas as derivadas aqui, todos os y são positivos. Para chegar aqui, ele tem que fazer esse movimento. Do B para o C, todas as derivadas são negativas. Então, e no C é 0, então ele tem que fazer esse movimento daqui. Beleza? Do C para o ponto P, pessoal, todas as derivadas
elas são positivas. Olha aí, são positivas. Então, vocês entenderam o nosso raciocínio? A Marci só riu, ó. KKKK. Então, qual é a nossa solução? Nós podemos estimar o valor da derivada para qualquer valor de x, traçando a reta tangente no ponto x, f de x, e estimando a sua inclinação. Por exemplo, para x igual a 5, cadê? Aqui, ó. Traçamos a reta tangente em P na figura 2A, e estimamos a inclinação como cerca de 2/3. Aqui, ó. Opa, 3/2. M igual a 3/2, né? Então, f' de 5 vale 1,5. Isso nos permite, pessoal, desenhar o ponto P', 5,15. Olha aqui, ó. Porque aqui, se eu desenhar o valor, vou trazer para cá, vale quanto, galera? 1,5. Tá certo? Tudo tem que bater certinho. Então, isso nos permite desenhar o ponto sobre o gráfico de F' diretamente abaixo de P. Repetindo esse procedimento em vários pontos, obteremos o gráfico ilustrado na figura 2B. Observe que as tangentes em A, B e C, nossa, desculpa, engasguei. Em A, B e C são horizontais, logo ali a derivada é zero. E o gráfico de F' vai cruzar o eixo nos pontos A', B' e C', diretamente abaixo de A, B e C. É o que eu estou falando aqui, ó. Se aqui dá zero, então o gráfico da derivada tem que cruzar o zero aqui. Se aqui dá zero, o gráfico da derivada tem que cruzar o eixo aqui. Se aqui dá zero, o gráfico da derivada tem que cruzar o eixo aqui. Certo? Entre A e B, galera, as tangentes têm inclinação positiva. Entre A e B, crescente. Logo, a f' de x é positiva ali. A f' de x é positiva ali. Todos os y aqui são positivos. Mas entre B e C, as tangentes têm inclinação negativa. Entre B e C, inclinação negativa, ela decresce. E f' de x é negativa ali, tá? Então, recapitulando, a gente lê, tá, gente? F', tá? Assim que é a nossa leitura. F' de x, ou derivada primeira de x, ou derivada ordinária de x, ou a primeira derivada de f de x. Beleza. Eu beber uma água aqui, porque senão vou tossir. Vamos para o exemplo 2. Beleza. Vamos para o exemplo 2, pessoal. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Pessoal, agora temos essa função x ao cubo menos x. Encontrar uma fórmula para f' de x. Ninguém sabe desenhar esse gráfico ainda, né? Se fosse x ao cubo, tudo bem. X também, mas x ao cubo menos x, ainda não sabemos. Então vamos lá. Como é que eu encontro a derivada? Vamos usar a equação 2. F de x mais h menos f de x sobre h. Sem problemas, né? Sem mistério. Pego o x mais h, coloco aqui. X mais h ao cubo. Menos... Ó, cuidado, aqui... Vocês viram que eu já ia errando também. Muito cuidado aqui, pessoal. Quando o polinômio tem somas e subtrações, e você vai fazer o f de x mais h, não esqueça de fazer f de x mais h nos dois, né? Então,
f de x mais h é x mais h ao cubo menos x mais h. Ó, x mais h ao cubo menos x mais h. Depois vem esse menos f de x, que é menos x ao cubo menos x, sobre h. Então, olha lá. Vimos, né, o cubo, o polinômio de Newton, né? X mais h ao cubo. X ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo. Menos x menos h, tá aqui. Menos x ao cubo mais x. Simplifica a galera toda. Essa com essa. Essa com essa. Ficou 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos h. Posso cortar os h's. Cortar aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Vai ficar 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Quando h tende a 0, esse morre, vai dar 3x ao quadrado menos 1. Show de bola. Fizemos a letra A. Ilustre comparando os gráficos de f e f'. Olha aqui. X ao cubo menos x é isso aqui. Beleza. 3x ao quadrado menos 1 é uma parábola que nós sabemos desenhar. Passa aqui no menos 1. Reparem, pessoal. Olha que interessante aqui. Aqui, a derivada vale 0. Nesse ponto. Se eu rebater lá para baixo, vai ter que coincidir com o zero da derivada. Olha lá. Aqui, a derivada também vai dar 0. Se eu trouxer esse ponto aqui para baixo, beleza. Então aqui, ó, também está dando 0. Daqui para cá, a derivada é positiva. Então, olha, y das derivadas positivas. Daqui para cá, a derivada é negativa. Então, ó, y negativos. Daqui para cá, a derivada é positiva. Y positivos. Então, repare que o processo ele sempre tem que ser satisfeito. Vamos fazer os gráficos utilizando alguma ferramenta. O resultado está na figura 3. Observe que f' de x é igual a 0 quando f tem tangentes horizontais, que eu falei aqui e aqui. São pontos de máximo ou de mínimo local. E f' de x é positivo quando as tangentes têm inclinação positiva. Portanto, esses gráficos servem como verificação do trabalho feito na letra A. Certo? Nenhum problema, né? Nosso terceiro exemplo, galera. f de x igual a raiz de x. Vamos encontrar a derivada de f. Diga qual é o domínio de f', né? Então, ele pode ser menor, nunca maior. A derivada pode ter um domínio igual ou menor. Novamente, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, x mais h eu coloco aqui dentro. Raiz de x mais h. Menos f de x menos a raiz de x sobre h. Vou racionalizar, ó, multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x sobre o mesmo termo. Vai dar o quadrado do primeiro, x mais h, menos o quadrado do segundo, x. Certo? E aqui a gente tem um h que multiplica esses termos daqui. X eu vou cortar com x e em cima vai sobrar um h, que eu vou simplificar com esse daqui. Então, terei 1 dividido por isso. Quando o h tende a 0, eu vou ter 1 sobre 2 raiz de x. Olha que legal. Que é x elevado a meio, dá 1 sobre 2 raiz de x. Nós estamos... até infinito. Ele é menor que o domínio de f, tá bom? Que é de 0 até o infinito. Reparem, aqui, galera, o zero está incluído. Olha lá, raiz de 0 dá 0. Aqui não, ó. A raiz de 0 não pode, porque vai dar 0, 1 sobre 0 vai explodir. Então, o nosso domínio ele é menor do que o domínio original. Nunca maior, tá? Ele é sempre menor ou igual. Eu gosto de repetir mais uma vez, que é importante. Muita galera da prova, já pode deixar anotado aí na P2, vai errar aqui, ó. A função é essa. Aí, quando o cara calcular f de x mais h, ele vai fazer o seguinte. X mais h ao cubo. Ele vai esquecer esse cara. Aí ele vai falar menos f de x
menos x ao cubo menos x. E vai dar tudo errado, porque ele vai esquecer desse termo. Galera, de novo. Viu que a sua função é um polinômio, cara? Tem somas, subtrações. Quando fizer f de x mais h, faz com calma. Você vai pegar o f de x mais h e colocar aqui e vai colocar aqui. Então, vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h. Aí agora você vem para o menos f de x. Menos f de x, x ao cubo menos x. Tá? Então tá certinho agora. Use e abuse, tá? Colchete, parênteses, chaves, para organizar corretamente o seu material. Estão me ouvindo ou eu caí? Estamos ouvindo, professor. Antes Tô ouvindo. você estava falando sobre o domínio. Ah, tá. Beleza. Então eu estava falando para vocês tomarem cuidado para não errar essa parte daqui, hein? Faz esse, depois faz esse, galera. Não esquece. E aqui no domínio, né? O domínio, ele sempre, da derivada, ele é menor ou igual, tá bom? Importante. Vamos ver graficamente, ó. Raiz de x, ele é assim. Reparem, né? O zero está incluído. E olha o que acontece com a nossa derivada. Aqui no ponto zero, ela é muito grande, ela é praticamente vertical. Então aqui, ó, quase infinita. Conforme eu vá indo para a direita, a derivada, ó, a reta tangente, ela vai ficando mais paralela. Então a derivada ela vai diminuindo o seu valor, ó. Tá certo? Então um exemplo gráfico para vocês. Se o resultado é razoável, observando os gráficos de f e f' na figura 4, quando x estiver próximo de zero, a raiz de x estará próximo de zero. Aqui, ó. Logo, f', 1 sobre 2 raiz de x, é muito grande. Olha lá. Está lá para o mais infinito. Isso corresponde a retas tangentes muito íngremes, né? Próximas de f' de x, na figura 4, letra A. E os grandes valores de f de x, logo à direita de zero, na figura 4b. Quando o x for grande, a minha reta está muito paralela, está praticamente paralela. Portanto, f' será muito pequena, o que corresponde ao achatamento das retas tangentes no extremo direito do gráfico de f e a assíntota horizontal do gráfico de f'. Certo? Então, intuitivamente, né, a gente observa que quanto mais para a direita, menor é a inclinação. Então, aqui, ó, está descendo. Quanto mais para a esquerda, maior é a inclinação. Até que nesse ponto aqui, que ela parece que vai lá para cima, a gente tem uma descontinuidade. Tá? Alguém lembra qual é o nome dessa reta vertical aqui, onde a função não encosta? Assíntota vertical. A assíntota vertical e essa reta horizontal, que é a função não encosta, a assíntota horizontal. Mais um exemplo, galera, para a gente calcular a função aí desse termo. F', se f de x é 1 menos x sobre 2 mais x. O que eu vou fazer, pessoal? F de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Coloco, ó, esse cara aqui, coloco esse cara aqui. Então, olha lá, 1 menos x mais h dividido por 2 mais x mais h. Acabou? Não. Menos f de x, menos aquela função, menos x sobre 2 mais x sobre h. Faço MMC, né? Então aqui vai ficar 2 mais x que multiplica 1 menos x mais h, 2 mais x que multiplica 1 menos x mais h, menos 1 menos x que multiplica 2 mais x mais h. E aí o MMC, eu vou descer aqui para o denominador, vai ficar h que multiplica 2 mais x vezes 2 mais x mais h. Faço aquela sopinha de letras aqui, multiplicação distributiva, né? Aqui vocês já estão sabendo. Vou simplificar os h's e vou fazer o h tendendo a zero. A derivada, então, dessa função bem complicada, que ninguém sabe desenhar aqui, vale, então, menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Observe, menos. Então, você já sabe que essa função daqui, ó, ela é totalmente decrescente. Vamos ver a cara dela?
Não tem a cara dela aqui, né? Não botei. Vamos ver no GeoGebra. GeoGebra. Aí vocês já estão vendo que a derivada vai ser muito importante para um dos objetivos da matéria, que é conseguir desenhar qualquer gráfico, né? A gente vai apresentar um passo a passo, um algoritmo, que empregando as derivadas você consegue desenhar qualquer gráfico. Tipo, 1 menos x sobre 2 mais x, ninguém aqui sabe como é que faz a princípio, né? Vamos ver aqui primeiro. Uma guia. GeoGebra. Vamos lá. Cadê que eu não me lembro mais? 1 menos x dividido por 2 mais x. 1 menos x dividido por 2 mais x. 2 mais x. Olha aí, que coisa doida, né? Vamos explotar agora a derivada. Menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Então, menos 3 que divide 2 mais x. 2 mais x ao quadrado. Olha aí, ó. Galera, a derivada está sempre negativa. A derivada é azul, tá? Está sempre negativa. Reparem. Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo está sempre negativo. Aqui no x igual a menos 2, a função original ela tinha uma cinta vertical, tá certo? Então, a gente pode imaginar que quando a nossa derivada nesses pontos, né, se aproxima desses pontos, ela também vai ser muito, muito grande, só que negativamente. Então, por isso, ó, a gente também tem uma assíntota aqui em x igual a menos 2. Tá vendo? Vai lá para baixo. Então, para vocês matarem a curiosidade. Certinho? Entenderam o gráfico, pessoal? Sim, professor. Beleza, Felipe. Professor, Oi. você pode explicar de novo aquela parte do domínio? Tem alguma coisa? Posso sim. O que acontece? Eu estou levantando a mão para mim mesmo. Calma aí. Janela. Luiz, o que acontece? A gente já está aplicando a regrinha que a gente vai aprender nas próximas aulas de derivação, né, de cabeça, jogando os poentes para frente e dividindo os poentes. O fato de sempre fazer esse procedimento aqui, ó, x elevado a meio, a regrinha fala que a gente coloca o meio para frente e multiplica por x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 dá menos 1,5. Então, menos 1,5 é 1 sobre 2 x elevado a meio. E dá 1 sobre 2 raiz de x. O fato de calcularmos a derivada dessa forma sempre vai fazer com que o domínio diminua. Por quê? Né? A nossa variável independente, que ficava lá no numerador, olha só, aqui era um raiz de x sobre 1. Pelo fato da derivada ser feita dessa forma, ele desce, ó, ele vai lá para baixo. E aí, quando eu coloco essa variável independente no denominador, Luísa, eu tenho, então, a consequência, né, de ter o domínio diminuído, porque ele fica mais restritivo, né? Eu tenho algo mais restrito. Que aqui, ó, eu posso colocar qualquer valor positivo, incluindo zero. Quando eu derivo que esse x desce, olha que ele aparece aqui embaixo, eu já não posso botar x igual a zero. Aqui é a mesma coisa. Eu já tinha um problema no menos 2. Quando eu derivar isso, eu vou ter mais uma variável aqui embaixo. Esse x também vai descer. Tanto é que aparece um quadrado aqui, ó. E eu tenho uma outra restrição. Olha lá. X igual a menos 2 também não me atende. Tá certo? Nesse caso daqui, né, o domínio ele permaneceu o mesmo. Não pode menos 2 aqui e não pode menos 2 aqui.
Mas por que permaneceu mesmo aqui, Luísa? Porque eu já tinha uma variável independente no denominador. Aí ficou igual. Aqui não. Aqui eu não tinha variável independente, aqui eu tinha uma constante no denominador. Quando derivei que ela desceu, então agora eu tenho algo mais restrito, e aí, portanto, o domínio caiu, ele diminuiu de tamanho. Tá certo? Entendi agora, obrigada. Beleza, beleza. Vamos continuar então. Gente, quando vocês forem estudar, esqueçam isso aqui e tentem fazer sem olhar. E aí, para tirar a prova real, você depois consulta, tá? E assim, claro que a gente vai falando, vai entendendo tudo, mas na hora de escrever do zero, sempre surge uma confusão. Aqui, né, mais algumas outras notações, já caminhando para o nosso encerramento. Vocês não vão ver nada de novo aqui, eu já apresentei isso para vocês. Só vamos, então, matematicamente dizer como são escritas as coisas, né? Chamamos de outras notações, notações alternativas. Se usarmos a notação tradicional, y igual a f de x, para indicar que a variável independente é x e a variável dependente é y, né? X depende de y, por isso que ela é uma variável... Desculpa, y depende de x, por isso que y é a variável dependente. X não depende de y, ele pode ser qualquer coisa, por isso que x é a variável independente. Então, algumas notações alternativas podem ser apresentadas. Muito comum, pessoal, f' de x, muito comum. Y', muito comum. Dy dx, muito comum. Df dx, já é pouco comum essa daqui, tá? Df de x dx também é muito comum. Essa aqui já é mais rara. Essa daqui, galera, qualquer bibliografia aí, russa, ucraniana, também espanhola, vai utilizar o operador diferencial como D maiúsculo, tá? E essa daqui é mais incomum ainda. Dx, f de x, significa que você está derivando a função em relação a x. Tudo isso significa a mesma coisa. Os símbolos D maiúsculo e D dx são chamados operadores diferenciais, pois indicam a operação de diferenciação, que é o processo de cálculo de derivada, tá? Quando você calcula uma derivada, você está fazendo o processo de diferenciação. É a mesma coisa, são sinônimos. O símbolo dy sobre dy sobre dx, ele foi introduzido pelo Leibniz, como eu falei lá durante a nossa peste negra. Ele não deve ser encarado como um quociente, tá? Isso é importante. Não considerem isso aqui. Isso aqui é um operador. Lembra que é como se fosse uma tecla lá da sua calculadora, né? Que soma, subtrai. Você tem um botãozinho lá que é um operador. Não tratem isso, pessoal, como se fosse algo assim, 9 dividido por 4, tá? Não tratem até agora, por favor, por hora, como um quociente. Simplesmente tratamos como um sinônimo. Então, tratem isso aqui como um operador, tá? Não tratem como se fosse uma divisão, não. Por enquanto, pelo menos por enquanto. Essa anotação lá na frente vai ser muito útil e proveitosa, especialmente quando colocarmos, né, um conjunto com notações de incremento. Então, lembra? Ah, professor, V é delta Y, V é delta S sobre delta T. A é delta V sobre delta T. Sim, quando a gente calculava aceleração e velocidade média. Agora a gente consegue calcular a velocidade e aceleração instantânea. Então, quando delta x tende a zero, esse limite ele vira isso aqui. Tá? Lembrando, delta, variações finitas, D, variações infinitas, tão pequenas quanto eu queira. Delta x se aproximando de zero. Tá certo? Que é a nossa famosa anotação de incrementos. Vocês vão ver isso muito lá com o professor Farina em Biofísica no período que vem. Outras notações, agora também aqui, muito importante. Essa aqui nem tanto, tá? Essa aqui eu nunca nem vi, para falar a verdade. Mas essa aqui despenca. Para indicar o valor de uma derivada na notação de Leibniz, em um número específico, vamos usar essa notação. Então, ó, f' de A, que era isso aqui, galera, é a mesma coisa do que escrever dy dx, que é um operador, eu faço uma barra vertical aqui ao lado, e escrevo x igual a A. Então, por exemplo, fizemos, né, y igual a um f de x
igual a 1x ao quadrado. Fizemos y', que é igual a um dy dx, que é igual a um df de x dx, dava 2x. Y' de 1 dá 2. É a mesma coisa do que escrever dy dx. Faço uma barra vertical aqui. Escrevo aqui x igual a 1. Quanto dá? Dá 2. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não está mudando absolutamente nada. Tá bom? E aí entramos, então, numa definição que é um pouco da lembrança lá de limite. Se lembram? Pessoal, a função era contínua quando o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, que é igual ao limite no ponto, que é igual a f no ponto. Se lembra? Que inclusive vai cair na nossa prova aí da semana que vem. Então aqui, pessoal, é como se fosse essa propriedade, tá? Só que ao invés de falar que a função é contínua naquele ponto, a gente fala um termo novo. A gente fala que a função ela é diferenciável, tá? O que é isso que a função é diferenciável? Nada mais, nada menos que a função tem derivada, tá? Não quer dizer nada demais. A função simplesmente tem derivada naquele ponto? Sim. Então ela é diferenciável, tá? E aí, o que está escrito na nossa definição? Que ela é derivável ou diferenciável num dado ponto se a derivada existir, tá? Então, ela é derivável ou diferenciável em um intervalo aberto, AB. Né? Pode ser AB, aberto, pode ser aqui, ó, ou A até o infinito, né? Ou de menos infinito até A, ou de menos infinito até mais infinito. Se for diferenciável em cada número do intervalo. O que eu estou querendo dizer? A função x ao quadrado, ela vai ser diferenciável em 2, ok? Se, né, a derivada existir no intervalo aberto. A derivada de x ao quadrado existe, por exemplo, entre 0 até 4? Existe. Então, se existe, ela é diferenciável nesse intervalo. Tá? Aqui, só um exemplo simples, né? Onde a função ela é diferenciável. Sabemos que o módulo de x ela é dessa cara aqui, ó. Né? Vamos ver onde é que ela é diferenciável. Aqui, pessoal, a derivada, vocês concordam comigo, que vai dar uma constante. Vamos supor que aqui seja y igual a x, né? Quanto vai dar a derivada? Vai dar 1, pessoal. Aqui vale menos x. Quanto vai dar a derivada de menos x? Vai dar menos 1. Eita. Menos 1 aí embaixo. Menos 1. Nesse ponto, existe derivada? Não existe derivada. Tá? A gente pode até calcular e mostrar para vocês. Mas já adiantando, assim como lá nas funções, elas não eram contínuas em quinas, né? Saltos abruptos, variações muito rápidas, né? Inclinações muito íngremes, a derivada também não vai existir nesses mesmos casos. Quinas, pontos onde a função é pontiaguda, não existe. Tá certo? E vamos mostrar por contas. Como é que a gente pode fazer isso por cálculos matemáticos? Se x for positivo, o módulo de x é x. Podemos escolher h tão pequeno quanto eu queira, para que x mais h seja maior do que zero. E, portanto, o módulo também vai ser x mais h. Quando eu calculo o limite, vai dar 1. Beleza. Então, ó, para x maior que zero, a gente calculou, deu 1. Portanto, se o limite existe para x maior que zero, ela é diferenciável para qualquer x maior que zero. Intervalo aberto, né? Olha aqui, ó, de A até infinito. Para x menor que zero, pessoal, o módulo vale menos x. A gente pode escolher também um h muito pequeno, para que o x mais h seja menor do que zero. E aí, o módulo x mais h vai ser menos x menos h. Portanto, para valores negativos, como a gente estava esperando, dá menos 1. E dessa forma, ela também vai ser diferenciável para qualquer x menor do que zero. Reparem, ela vai ser diferenciável de A até infinito, aberto, e de menos infinito até A, aberto. No ponto A, que é aqui no ponto zero, ela não é diferenciável. Olha aqui, para x igual a zero, temos de averiguar. Vamos colocar zero lá, ó. F de 0 mais h vai dar isso aqui, né?
Como é que eu calculo esse limite? Cara, vai dar 0 sobre 0. Então, vamos calcular o limite lateral. Pela direita, aqui vai ficar um número positivo sobre um número que se aproxima de 0, né? Temos h sobre h, vai dar 1. Pela esquerda, temos um módulo de h sobre h, só que aqui o h é negativo, então vai ficar menos h. Menos h sobre h vai dar menos 1. Limite pela direita deu 1, pessoal, e pela esquerda deu menos 1. Então, o limite no ponto 0 não existe. Se o limite no ponto 0 não existe, a função não existe naquele ponto. Então, não tem como derivar. Tá? Como esses limites são diferentes, a derivada também não existe. Logo, ela é diferenciável para todo x, ó, daqui para cá, no 0 não tem derivada. Uma fórmula da derivada, claro, né? Ela é 1, se x for maior que 0, como a gente tinha falado, pontinho aberto, galera. E menos 1 se x for menor do que 0, pontinho aberto. No ponto 0 não existe. O fato de que ele não existe no 0 está refletido geometricamente no fato de que a curva não tem reta tangente. Imagine vocês tentarem fazer aqui uma reta tangente nesse ponto, né? Ah, professor, faz assim. Não é, isso aqui não é tangente, tá? Fazer tangente aqui significa que ela vai estar paralela, né? A tangente, ela vai ter que ter o mesmo coeficiente angular. Se aqui era y igual a x, qual é o coeficiente angular? Vale 1. Então, realmente, ó, o coeficiente angular é 1. Ela está paralela. E aí, por fim, a gente apresenta o teorema, portanto, né, tanto a continuidade como a diferenciabilidade são propriedades desejáveis de uma função. É para a função existir. Portanto, o que a gente apresenta é que se ela for diferenciável em A, portanto, se a função tem derivada em A, consequentemente a função vai ser contínua em A. Então, agora vocês estão vendo um segundo teste. O primeiro teste para saber se era contínua era fazendo o quê? Limite pela esquerda igual ao limite pela direita, que é igual ao limite do ponto, que é igual a f do ponto. Se isso tudo fosse igual, a função era contínua em A. Aqui é um outro teste. Para não ficar fazendo todos esses limites, você faz o seguinte, cara, a derivada, ela existe em A? Existe. Então, ela é diferenciável em A. Ela é derivável em A. Então, portanto, se tem derivada naquele ponto, ela é contínua naquele ponto. Esse é o nosso teorema de número 4. Tá? Sem nenhum problema. Agora, é um detalhe importante, né? Se ela é diferenciável em A, então f é contínua em A. Beleza. O oposto não é verdade. Se a função é contínua em A, não necessariamente ela vai ter a sua derivada em A. Só vale, vou fazer aqui então, ó, só vale daqui para cá, em verde. Isso aqui vale, tá? Ao contrário, não vale. Vou fazer vermelho aqui. Alguém aqui já estudou raciocínio lógico matemático, pessoal? RLM? O vizinho botou um hip hop, tá se sentindo no Brooklyn aqui agora. Alguém aqui já estudou raciocínio lógico matemático? Eu nunca, professor. Então, raciocínio lógico matemático é uma área da matemática e do português que a gente trata proposições lógicas, né? Por exemplo, a gente tenta analisar um dado contexto além do português utilizando a matemática. E aí tem esse famoso se, essa estrutura, né, proposicional se, então. E aí a gente fala o seguinte, a gente chama que essa proposição aqui é uma proposição P, e essa proposição aqui é uma proposição que nós chamamos de Q. Proposição é o que eu chamo de frase, tá? Tem uma frase que é P, e tem uma frase que é Q. E aí elas têm umas analogias, pessoal. Se P, então Q, o oposto seria o quê? Não Q, então não P. Tá? Se P, então Q, não Q, então não P. Então, como é que seria o oposto? Ó? Se F for diferenciável em A, então F é contínua em A. O oposto. Se F não é contínua em A, então F não é diferenciável em A. Tá certo?
Essa seria a outra forma de falar a mesma coisa. É o processo oposto. Vamos falar aqui uma outra frase mais tranquila. Se como muito, então sou feliz. Para inverter, tá? Se não sou feliz, então não como muito. Não como muito. Reparem que é diferente do que falar, se eu sou feliz, então como muito. Não necessariamente. Se você come muito, você é feliz. Se você é feliz, não necessariamente você come muito. Agora, se eu não sou feliz, então eu não como muito. Eu só posso falar essas duas coisas daqui. Esse raciocínio lógico-matemático é muito utilizado para a gente poder justamente checar, né, provas e contraprovas dos teoremas. Então, por isso que eu estou apresentando para vocês. E aí, a recíproca do teorema é falsa, isto é, há funções que são contínuas, olha aqui, e não são diferenciáveis. Por exemplo, o módulo de x. Ela é contínua em zero, pessoal. Vocês se lembram? O limite pela esquerda dava zero, era igual ao limite pela direita, que dava zero. Ela era contínua em zero, a função módulo. Só que ela não é derivável. Aqui, limite pela esquerda e pela direita são iguais e davam zero. Mas mostramos que ela não é derivável. Então tomem cuidado. Se tem algum teorema na vida de vocês aí, não só para matemática, que é se, então, proposição se, então, a outra forma de fazer a analogia é não que, então não p. Então lembra sempre disso aqui. Se p, então que, então não p. Tá? Isso aí vai ajudar não só para matemática, não, para muitas outras coisas. Então, aqui os exemplos, como é que então a função pode ser não diferenciável, ou ela vai ser não diferenciável se a função não existir naquele ponto, né? Se for diferenciável, então ela é contínua. Vamos saber, então, como é que ela pode não ser diferenciável. Nós vimos aqui no exemplo, vou pegar o marca-texto amarelo, que o y do exemplo não é diferenciável em zero. E a figura 5 mostra, né, justamente essa curva muda abruptamente de direção. Então, um sinal para vocês, como eu já falei, se houver variação abrupta, descontinuidade, saltos, quinas, pontas, pode ter certeza que ela não é derivável ali. Em geral, se o gráfico da função tiver quina, dobra, pontos, né, abruptos, então o gráfico não terá tangente nesse ponto e f não será diferenciável ali. Ao tentar calcular f', vamos descobrir que os limites à esquerda e à direita são diferentes, porque teremos uma assíntota naquele ponto. O teorema 4 nos dá outra forma de uma função deixar de ter uma derivada. Ele afirma que, prestem atenção, se não for contínuo em A, então f não é derivável em A. Então, o que eu falei, se não for contínuo em A, então não é derivável em A. Se não for contínuo em A, então não é derivável em A. Ou seja, se é derivável em A, então é contínua em A. Essa é a brincadeira que ele está falando aqui. Então, galera, em qualquer descontinuidade, por exemplo, uma descontinuidade de salto, f vai deixar de ser derivável, né? Se não é contínua, não é derivável. E eu sei encontrar onde ela não é contínua ou não, fazendo aquele limite pela esquerda, pela direita. Se ela não é contínua, não é derivável. Mas se é derivável, é contínua. Uma terceira possibilidade surge quando a curva tem uma reta tangente vertical, quando x é igual a A. Isto é, f é contínua em A. Olha aí, o limite da derivada quando estende a A vai para o infinito. Porque a nossa curva, lembra desse ponto daqui, lá do raiz de x? A derivada aqui é lá para o infinito.
ela vai subindo, porque justamente quando eu derivo essa função, eu diminuo o domínio e o x não pode ser mais zero. Então aqui, essa função, ela não tem derivada, né? Ela não é derivável em x igual a zero. F' de zero não existe. É isso que significa o limite. Ó. O limite de f', quando se tende a zero, vai lá para o infinito. Tá certo? A curva tem uma reta tangente vertical. Olha lá, ó. A curva tem uma reta tangente vertical nesse ponto. A derivada era assim, 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 e aqui ela é vertical. Por isso que o limite vai lá para o infinito. Outros pontos aí, pessoal, onde a nossa derivada não existe, vocês estão vendo? Esquinas, ó, não existe. Saltos, descontinuidades, tangente vertical. A tangente fica cada vez mais íngreme quando se estende a A, e a figura mostra quando é que isso pode acontecer. Tá? 3 possibilidades, onde a função não tem derivada. Porque aqui tem uma quina, aqui tem descontinuidade, e aqui tem tangente vertical. Certinho? Mais alguns exemplos, ó. Posso dar zoom infinito aqui, e ela não vai ser contínua. Eu sempre vou ter uma quina. Aqui é diferente, né? Ela funciona contínua, eu tenho como fazer uma derivada. E por fim, eu apresento os nossos últimos slides, já apresentei anteriormente, falando que a gente pode ter derivadas de ordem superior. Tá? Se a função for diferenciável, então a sua derivada f' também é uma função, de modo que f' pode ter também sua própria derivada, que é a derivada da derivada, é o f duas linhas. Essa nova função é chamada de segunda derivada ou derivada de ordem 2. A anotação de Leibniz, né, é da seguinte forma, é a derivada da derivada. Então, a gente coloca a segunda derivada, eu coloco um quadrado aqui e um quadrado aqui, tá? Por quê? Porque foi a notação convencionada, tá bom? Foi assim que foi estabelecido. Gente, derivada terceira, d3y sobre dx3. Derivada quarta, d4y sobre dx4. Y, 3 linhas. Y, aqui já muda, aqui eu boto entre parênteses, lembra? Em algarismo romano. Derivada de ordem 5, d5y, dx5. Derivada de ordem quinta, tá certo? É a mesma coisa. Olha aí, ó. A primeira derivada a gente já calculou, vocês se lembram? Dava 3x ao quadrado menos 1. Como é que eu calculo a segunda derivada? Eu vou fazer f' de x mais h. Antes era f de x mais h. Agora eu faço f' de x mais h menos f' de x sobre h. É só pegar esse cara e jogar agora aqui, pessoal. Antes eu não pegava e jogava aqui, tudo bem, mas agora eu já tenho a derivada. Eu quero a derivada da derivada, eu pego esse cara e vou jogar aqui. Vai fazer a conta e vai encontrar 6x. Tá? E aí a gente já começa a ter um outro entendimento da segunda derivada. A gente já começa a falar também na aula que vem o que significa essa segunda derivada. A primeira é o coeficiente angular da reta tangente. Então aqui não é positivo, então aqui a derivada vai ser positiva. Aqui a derivada não é zero, então aqui a derivada dá zero. Daqui para cá não é negativo, daqui para cá é negativo. Aqui a derivada não é zero, dá zero. Ó. Daqui para cá não é positivo, olha lá, a derivada dá positivo. E essa segunda derivada, pessoal, a gente vê que a segunda derivada ela está relacionada com a concavidade. Então, anota aí. Segunda derivada tem a ver com concavidade, que nós veremos nas próximas aulas. Tá? Reparem, só para adiantar para vocês, quando a segunda derivada é positiva, daqui para cá, a função original é côncava para cima. Ó. Quando a segunda derivada é negativa, a função original é côncava para baixo. Então, a segunda derivada, anotem, tem a ver com concavidade. Isso é importantíssimo, pessoal. É a partir dela que nós encontramos os pontos de inflexão. Quando a segunda derivada vale zero, que está aqui, é um ponto de inflexão, é um ponto onde a função original muda de concavidade. Olha lá, era côncava para baixo até aqui, a partir desse ponto ela é côncava para cima. E a primeira derivada, quando ela é igual a zero, eu tenho pontos de máximo ou pontos de mínimo. Olha aqui, aqui a derivada vale zero, eu tenho ponto de máximo local. Aqui a derivada vale zero, eu tenho ponto de mínimo local.
Então, a primeira e a segunda derivada, elas são importantíssimas para a compreensão, né, do entendimento das variações dos nossos fenômenos. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? E aí, por fim, esses últimos slides, que era o que a Letícia já falou, né? A utilização da segunda derivada para a aceleração de um carro, né? Derivadas de ordem terceira, como eu já falei também. Derivadas de ordem n, nós utilizamos já os parênteses, tá bom? E aqui para vocês treinarem, ó, f de x a gente já calculou, f' de x a gente também já calculou. Calculem, por favor, f3' e f4 de x, para vocês praticarem utilizando os limites. Prometo que a partir da próxima aula a gente já não vai mais calcular derivados por limite, tá? A gente vai aprender as regrinhas mais tranquilas para fazer tudo de cabeça. E aí vai ficar cada vez mais tranquila a nossa disciplina. Tá bom, gente? Foi bem densa a nossa aula de hoje, muito importante. Então, não esqueçam de manter os estudos aí na constância interessante, aí numa constância forte, tá? Maria Clara, pode parar a gravação, por favor? Então, a gente se vê na nossa